O que realmente aconteceu com a série Monstros do Rio? Durante anos, Jeremy Wade transformou lendas em pesadelos vivos, arrancando criaturas misteriosas das águas mais perigosas do planeta. Finalmente, o animal que está nadando na minha cabeça há quase 20 anos. Mas então, sem aviso, o programa simplesmente desapareceu. Agora, aos 69 anos, ele finalmente revelou a verdade, e ela não tem nada a ver com o que os fãs imaginavam. Porque essa história não é apenas sobre monstros escondidos sob a superfície, é sobre segredos muito mais sombrios que os rios vêm guardando há décadas. Se existe alguém que realmente mereceu o título de explorador do invisível, esse alguém é Jeremy, o homem que fez o mundo acreditar que monstros ainda nadam nas profundezas dos rios. Muito antes das câmeras e da fama, a obsessão já existia. Silenciosa, constante e faminta. A fascinação dele pelos rios começou cedo, nas margens do rio Tall, em East Anglia. Enquanto outras crianças estavam coladas nos jogos de futebol, ele encarava a água em movimento, tentando imaginar o que puxava as algas lá embaixo. Era inevitável que aquilo o atraísse. É quase um medo instintivo quando você olha. Tem alguma coisa ali. As primeiras tentativas de pesca foram desajeitadas e as capturas raras. Mas no momento em que ele fisgou o primeiro peixe, algo mudou. Ele estava fisgado de mais de um jeito. E a partir daquele dia, a curiosidade só cresceu. Essa curiosidade o levou para além do conforto de casa. Jeremy estudou zoologia na Universidade de Bristol, fez pós-graduação em ensino em Kent e passou quase 20 anos dando aulas de biologia na Inglaterra, na Índia e até no Sudão. Era uma vida estável, respeitável, com salário e rotina. Mas para ele, as paredes da sala de aula começaram a parecer uma prisão. Cada semestre era apenas uma contagem regressiva até a próxima fuga. Cada salário, um bilhete para algum lugar mais selvagem. Nos vilarejos remotos, os moradores se acostumaram com a figura de um inglês alto e educado, fazendo perguntas estranhas sobre rios que comiam pessoas. Eles contavam histórias meio folclore, meio aviso. Peixes que engoliam cachorros, sombras que puxavam nadadores profundo, espíritos que viviam nas curvas mais profundas da correnteza. Estávamos pescando dourado quando encontramos esse animal estranho. Muitos descartavam essas histórias como superstição. Jeremy não. Ele anotava tudo. Cada boato, cada detalhe assustador entrava em sua coleção de relatos da África, da Ásia e da América do Sul. Com o tempo, essas histórias começaram a parecer pistas de um mistério muito maior. Ele acreditava que havia verdade escondida nos mitos, que os monstros talvez não fossem fantasia, mas biologia mal compreendida. E a única forma de encontrá-los era ir onde ninguém ousava ir. Mas obsessão cobra seu preço. Quanto mais tempo ele passava perseguindo o desconhecido, mais distante ficava da vida comum. Enquanto colegas falavam de promoções e financiamentos, Jeremy dormia em barracas, atravessava águas turvas e era mordido por coisas que a maioria das pessoas nem sabia pronunciar. Os rios lhe deram propósito e quase tiraram sua vida. Foi então que ele começou a pensar, e se aquelas histórias pudessem ganhar vida para todo mundo? Não apenas como causos de pescador, mas como algo maior, uma mistura de ciência, mito e sobrevivência real. Desse sonho febril nasceu Monstros do Rio. Quando o programa estreou em 2009, o público foi fisgado logo no primeiro episódio. A estreia levou os espectadores direto para a Bacia Amazônica, um lugar que parecia respirar perigo. Jeremy enfrentava criaturas que pareciam saídas de pesadelos, o colossal arapaima, capaz de saltar como um cavalo, o bagre pariba, que diziam engolir animais inteiros, e as infames piranhas, cuja fama era quase mais assustadora que a realidade. Olha esses dentes, essas mandíbulas podem arrancar um pedaço enorme de você. Mas o programa nunca foi só sobre pegar peixes, era sobre resolver mistérios. Cada episódio se desenrolava como uma investigação, com Jeremy juntando lendas locais, relatos de testemunhas e evidências científicas.
Quando o monstro finalmente aparecia, o público não via apenas um homem pescando, via a prova de que mito e biologia às vezes se encontram no mesmo rio. O sucesso foi explosivo. A série se tornou rapidamente o programa mais assistido do Animal Planet. Cientistas respeitavam a precisão, o público comum amava o suspense. Pessoas que nunca seguraram uma vara de pesca ficaram grudadas na tela. Ele virou uma estrela global da TV. Mas a fama nunca combinou com ele. Para ele não era sobre audiência, era sobre a próxima pergunta sem resposta. Mesmo com o sucesso, sua postura continuava a mesma: foco, cautela e humildade. Ele não caçava glória, caçava respostas. Com o sucesso veio a pressão. A emissora queria mais: peixes maiores, histórias mais estranhas, águas mais mortais. O público tinha fome de medo, não o medo de Hollywood, mas aquele que parecia real. E Jeremy foi mais longe. Da Amazônia aos Himalaias, do Congo às águas contaminadas de Chernobyl. Cada temporada empurrava a equipe para ambientes mais extremos. O rio Congo, por exemplo, não é apenas perigoso, ele caça. É um dos rios mais profundos do mundo, com correntes brutais e criaturas que a ciência mal entende, como o peixe-tigre Golias, com dentes como facas. A jornada até lá foi um pesadelo. Selva fechada, calor sufocante, tensão política. Ele contraiu malária mais uma vez, um lembrete brutal de que o maior perigo nem sempre estava na água. No Sudeste Asiático, veio o episódio que quase quebrou a equipe: a arraia gigante de água doce. Uma sombra achatada do tamanho de um carro, com um ferrão capaz de atravessar um homem. Quando finalmente a capturaram, ela media quase 5 metros e pesava mais de 600 quilos. Um dos momentos mais icônicos da história do programa. Mas por trás da narração calma, havia puro caos. Com o passar das temporadas, o custo físico e mental aumentou. Doenças, acidentes, exaustão. Alguns membros da equipe desistiram. Outros ficaram, unidos por algo entre lealdade e obsessão. O que parecia aventura na tela era, na verdade, sobrevivência diária. Cada expedição tirava um pedaço dele. Força, sanidade, tempo de vida. No Congo, ele quase morreu. Não por um peixe, mas por uma doença microscópica. Febre, delírios, semanas sem saber se sobreviveria. Eu vi homens fortes morrerem disso. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. E foi aí que Monstros do Rio começou a mudar, até desaparecer. Porque no fim, ele entendeu algo que poucos querem admitir. Nem todo monstro pode ser capturado. Alguns vivem na água, outros no preço que se paga para desvendá-los. E essa é a parte da história que quase ninguém conhecia. O impacto atingiu em cheio o peito dele. Mas esse não foi o único golpe que quase custou sua vida. Na Amazônia, Jeremy também foi atingido por um aruanã gigante, um peixe com força absurda. O impacto foi tão violento que o lançou para trás, acertando diretamente o peito. Segundo os médicos, a pancada foi comparável a um acidente de carro. Durante 6 semanas, a dor permaneceu profunda no externo. Por um instante, ele chegou a pensar que o coração tinha parado. E aquilo foi apenas um entre inúmeros golpes que ele sofreu ao longo dos anos. E houve também o dia em que ele quase morreu eletrocutado. Enguias elétricas não são brincadeira. Elas podem liberar até 500 volts, energia suficiente para paralisar completamente um adulto. Jeremy sabia dos riscos, mas entrar em águas turvas, com lama até a cintura, tentando capturar uma dessas criaturas para a câmera, deixava pouco espaço para erro. O choque em si talvez não fosse mortal. O verdadeiro perigo vinha depois, a paralisia. Incapaz de se mover, qualquer pessoa poderia simplesmente afundar e se afogar. Para filmar com segurança, a equipe levou especialistas, profissionais acostumados a trabalhar com linhas de alta tensão. Eles usavam botas e luvas de borracha grossa, e até um desfibrilador ficava de prontidão no set. Parece exagero. Até você ouvir histórias de moradores locais
falando de homens que morreram depois que uma enguia se enrolou em seus corpos, descarregando choque após choque, até o coração parar. Mesmo com toda a ciência e planejamento, não havia proteção real contra a imprevisibilidade da natureza. E ainda assim, o programa precisava continuar. As jornadas eram brutais. Dias que se transformavam em maratonas de 14 horas, sob frio extremo ou calor insuportável. A alimentação era irregular. Dormir bem era luxo. Conforto simplesmente não existia. Não havia trailers, nem ar-condicionado, nem glamour. Apenas lama, insetos, cansaço e desgaste físico. Nas temporadas finais, Jeremy já estava na casa dos 60 anos. Mesmo assim, continuava carregando equipamentos pesados, subindo em barcos, dormindo sob mosquiteiros que mal seguravam os insetos. Na frente das câmeras, sua voz permanecia calma, mas nos bastidores, o corpo começava a falhar. Anos de esforço extremo se acumulavam silenciosamente. Infecções, hematomas, mordidas que nunca cicatrizavam direito. E não era só ele, a equipe também começava a se desgastar. O time original, que iniciou a jornada ao lado dele, começou a se esgotar. Alguns saíram em silêncio, incapazes de continuar naquele ritmo. Outros ficaram porque simplesmente não conseguiam imaginar a vida longe do programa. Como um cinegrafista disse uma vez, você não abandona a série, você sobrevive a ela. Mas até a sobrevivência tem limites. A equipe filmou em meio a enchentes, instabilidade política, falhas de equipamento e experiências à beira da morte. Mesmo assim, Jeremy raramente reclamava em público. Quando perguntavam se ele era destemido, ele ria e dizia que o medo era seu companheiro constante, e era justamente o medo que o mantinha alerta e vivo. Essa honestidade virou parte da sua lenda. Com o tempo, ele aprendeu que o medo não era fraqueza, era instinto. A diferença entre escapar por pouco e não voltar. Cada cicatriz contava uma história, e elas começavam a se acumular. A ironia era clara. O homem que passou anos caçando monstros agora estava sendo caçado pelo cansaço, pela idade e pela dura realidade de que até a paixão cobra seu preço. Ele costumava dizer que, com o tempo, os rios começam a tirar pedaços de você. Um pouco da força aqui, um pouco da confiança ali, até perceber que você já não é mais o mesmo que lançou o primeiro anzol. Mesmo assim, ele continuou, até que algo estranho começou a acontecer. Os monstros começaram a desaparecer. Durante anos, a série prosperou na descoberta. Cada nova temporada parecia uma viagem a águas inexploradas, novos mistérios, peixes maiores, lendas mais estranhas. Jeremy fisgou gigantes do Congo ao Camboja, misturando perigo, folclore e ciência como ninguém. Mas por volta da quinta ou sexta temporada, algo mudou. Não porque a equipe tivesse perdido a habilidade, mas porque os próprios rios estavam ficando vazios. No começo ninguém queria dizer isso em voz alta. Talvez fosse só procurar melhor. Talvez a próxima expedição trouxesse de volta a magia dos primeiros anos. Mas com o tempo, o silêncio em águas antes cheias de vida se tornou impossível de ignorar. O maior detetive de rios do mundo estava ficando sem suspeitos. E aqui está o ponto mais importante. Se Jeremy quisesse fingir, ele poderia. Muitos programas fazem isso. Um respingo vira um monstro. Uma música dramática cria tensão. Um toque na perna vira ataque. Mas esse nunca foi o estilo dele. Para ele, a autenticidade era sagrada. Ele acreditava que se uma história precisava de mentira para ser interessante, então ela já estava perdida. Por isso, as câmeras continuaram rodando, mesmo quando não havia nada para capturar além dos ecos do que um dia existiu. Nos bastidores, a pressão aumentava. Os produtores temiam que o programa perdesse força. O público queria monstros novos a cada temporada, mas a natureza não estava colaborando. Alguns da equipe começaram a sussurrar que a magia estava acabando. Outros perceberam algo ainda pior: poluição tomando conta dos rios, barragens bloqueando rotas de migração, florestas sendo destruídas. Não era só o programa que estava ficando sem histórias. O planeta estava ficando sem vida.
Antes, uma boa expedição terminava com um peixe. Agora, terminava com perguntas. Por que havia menos peixes-tigre no Congo? Por que as arraias da Amazônia pareciam menores? Porque trechos inteiros de rios pareciam mortos. Jeremy começou a entender que os monstros não estavam se escondendo. Eles estavam morrendo. Ele voltava a lugares já filmados, esperando encontrar o mesmo caos vibrante, e só via água parada e marrom. Pescadores locais falavam de capturas lendárias que não aconteciam há anos. Até os insetos pareciam ter desaparecido. O tubarão de Rio do Norte foi um dos alertas mais claros. Quando ele capturou um na 4ª temporada, foi quase um milagre, uma espécie à beira da extinção. Cientistas acreditam que existam menos de 200 no mundo. Na época, menos de 20 haviam sido documentados. Não era apenas raro, era trágico. Como filmar a última página de um livro que está desaparecendo? Outras espécies seguiam o mesmo caminho. O peixe-serra, o peixe-espátula chinês, criaturas tão raras que até moradores locais duvidavam que ainda existissem. O homem que passou décadas caçando mitos agora estava documentando o colapso da realidade. Monstros do Rio deixou de ser apenas uma série de aventura. Tornou-se um Hacking para os rios. O tom mudou. A emoção da caça deu lugar a uma tristeza silenciosa. O programa passou a mostrar menos monstros e mais aquilo que a humanidade estava perdendo. Jeremy não caçava mais peixes, ele registrava a extinção em tempo real. E isso pesava. Mesmo assim, ainda havia momentos de beleza. Um brilho de escamas sob a água turva, um movimento antigo, quase esquecido. Ele chamava isso de esperança em movimento, mas cada vislumbre parecia mais raro. Com o tempo, as expedições deixaram de ser sobre encontrar algo novo, passaram a ser sobre se despedir. Quando a série chegou ao fim em 2017, a explicação oficial foi simples. Jeremy havia encontrado todos os monstros que valiam a pena. Um final poético, bonito, mas incompleto. Anos depois, ele revelou a verdade. Os monstros não tinham acabado porque ele os encontrou todos. Eles tinham acabado porque estavam sendo exterminados. Encerrar o programa não foi só uma decisão profissional, foi uma decisão moral. Depois de 9 temporadas enfrentando rios infestados de crocodilos, peixes de 200 quilos e a própria mortalidade, ele se afastou, não por falta de paixão, mas porque restavam poucos monstros para perseguir. E essa conclusão doeu mais do que qualquer ferroada ou doença tropical. Hoje, ele não desapareceu, ele apenas mudou de missão. Seus novos programas deixaram o medo de lado e abraçaram a sobrevivência, a conservação e o respeito pelos rios. Ele começou como um homem que caçava lendas e se tornou a voz que alerta o mundo antes que elas desapareçam para sempre. E talvez seja por isso que, como o próprio Jeremy disse uma vez, os monstros podem ter desaparecido, mas a mensagem permanece. Respeite as águas, ou um dia elas vão parar de contar suas histórias. E agora fica a pergunta: será que ainda dá tempo de salvar esses monstros? Deixe sua opinião nos comentários.